Voltei. Então, já falamos disso aqui. Agora vamos falar um pouquinho das fronteiras agrícolas. Ah, não. Já falamos sobre isso também. Região da Serra Gaúcha. Né? Região da Serra Gaúcha. Antes de falar da Serra Gaúcha, é que tem coisa aqui que eu vi que eu não comentei com vocês. Tem isso, né? Essas massas de desempregados migram para os centros urbanos. Só que eu vi que eu coloquei aqui das fronteiras agrícolas da Amazônia. Qual é a relação? Seguinte, o agronegócio, quando ele se utiliza de uma mão de obra menos qualificada, ele faz isso, esse movimento, a partir de algumas estações do ano. Como assim? Temos aquele período do plantio e o período da colheita. É quando ele contrata um monte de gente. O que não significa que eles tenham acesso a direitos trabalhistas ou então até um valor interessante pela contratação, porque é bom lembrar, é no contrato e muitas vezes no boca a boca, contrato de gogó, que significa que ele pode fazer qualquer coisa com esse empregado, tá? Muitas vezes, inclusive, pagar menos do que deveria pagar. Tem isso também. São os famosos boias frias, né? Aqueles indivíduos que, em grande parte, estão ou em cidadezinhas do campo próximas ou então moram até na cidade, mas nesses períodos específicos eles migram para o campo, fornecem sua força de trabalho para o agronegócio, recebem o que tem que receber e aí voltam para a cidade para continuar vivendo de bico. Então, temos isso também. E qual é a principal área? Isso é um ponto muito trágico, assim, porque a principal área de produção do agronegócio hoje em dia é justamente no arco de desmatamento, que é a nova fronteira empreendedora do agronegócio, destruir a Amazônia, como destruíram o Cerrado. Então, nessa região tem muita gente indo para lá, destruindo, desmatando. As pessoas sem terra migram ou para os principais centros urbanos ou então para essas regiões para fornecer sua mão de obra nesses períodos do ano, de 6 em 6 meses, muitas vezes. Tá? Finalizei essa parte, agora vamos falar da Serra Gaúcha. A Serra Gaúcha é focada na cultura da uva, como eu falei, o sul ele tem uma estrutura policultora, que é ligada à indústria vinícola. E a gente encontra essa indústria vinícola em Garibaldi, Caxias do Sul e Bento Gonçalves. Aqui a gente tem um mapazinho da região centro-oeste, né, que, novamente, eu voltando para centro-oeste, só para mostrar para vocês, depois a gente retorna para sul. Eu quero que vocês percebam esses dois primeiros pontos aqui da legenda. Tá? O resto é importante, mas vamos tratar desses dois em específico. O primeiro, que é esse gradeado, grande agricultura comercial. O outro, né, cheio de quadradinhos, pequena agricultura comercial e de subsistência. Subsistência quer dizer que é para a própria existência, subsistência, vida do pequeno produtor que está ali produzindo. Ele produz para ele e para sua família. Vamos olhar o gradeado. O gradeado está em basicamente o centro-oeste inteiro, que é essa grande agricultura comercial. Vamos olhar para a agricultura de subsistência. Aqui, aqui, aqui e acabou. O que quer dizer que todo o restante é do agronegócio. E esses pequenos pontinhos são das pequenas propriedades das pequenas famílias. O mapa mostra isso muito bem. Voltando para a região sul, falar agora da região das Coxilhas, que é uma região que compreende os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ali a gente percebe uma associação entre agropecuária e indústria. Como assim? Campos plantados com soja e milho no Paraná e no Rio Grande do Sul alimentam as indústrias de óleo e farelo para a ração. Isso é muito interessante de se perceber, né? Como que o agronegócio ele se retroalimenta também dele mesmo, que é essa comunicação entre agropecuária e indústria, né? O agronegócio ele já pressupõe isso. Eu vou por partes aqui. O seguinte, uma grande produção de soja e milho, ela vende um produto que em grande parte vai virar grão, vai virar farelo para boi comer no exterior. Mas também pode alimentar as indústrias de óleo e de farelo.
Então, olha só, é o agronegócio produzindo produtos que vão virar farelos, vão virar rações, para gerar, muito possivelmente, energia, né, bioeletricidade, para outras indústrias. E só um parêntese aqui sobre agropecuária e indústria, que a gente às vezes não consegue conceber isso em mente. Mas o agronegócio, ele é altamente modernizado. O agronegócio, ele basicamente se estrutura em torno de complexos agroindustriais, CAIs, C-A-I. O que são complexos agroindustriais? São espaços delimitados pelo agronegócio, em que lá dentro nós temos empresas, temos universidades, temos fornecedores de sementes, de vários produtos. Então percebam, nós não temos só uma grande plantação, ou então só um pasto gigantesco. Temos também isso. Mas também temos universidades, centros de produção de tecnologia para o agronegócio, fornecedores. Por isso que é um complexo agroindustrial. Não tem como você pensar o agronegócio, não tem como você pensar a agricultura brasileira moderna sem lembrar que não há uma dissociação entre agropecuária, agronegócio e indústria. Não. No agronegócio, a produção e a indústria são uma coisa só. Se retroalimentam. Por isso que é tão moderno. Por isso que é necessário cada vez mais e mais mão de obra qualificada em alguns pequenos postos de trabalho. Percebem? Não tem uma separação indústria e campo. Os dois juntos formam um agronegócio. Não tem separação. Tanto que a gente chama de agroindústria. Complexo agroindustrial. Tranquilo, gente? Vamos avançando. E na região das coxilhas a gente tem uma marca muito grande desses complexos, tá? Pequenas propriedades, policultores. Vamos falar um pouquinho agora dessas outras porções, suas pequenas propriedades e os policultores. Porque tem um ponto que é importante também a gente ter em mente, que é o seguinte: o agronegócio, ele é uma produção intensiva. Quando eu digo intensiva, eu estou dizendo que tem muita tecnologia. Para gravar, ele é muito intensivo ali em utilizar a tecnologia. Quando a gente pensa em algo intensivo, a gente pensa em algo que é muito focado, não é? É em muita quantidade. Então, uma agricultura intensiva é uma agricultura que usa muita tecnologia. Então, o agronegócio, ele é um modelo produtivo intensivo, ele é uma agricultura intensiva, como também ele é um modo de produção, ele é uma agricultura monocultora. O que quer dizer que algo é monocultor? Quer dizer que ele produz uma única espécie vegetal, ou seja, soja, 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 soja. No máximo, milho, 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 por grandes extensões de terra, tá bom? E quando a gente olha para uma produção familiar de minifúndios, a gente tem o quê? A gente tem uma produção extensiva. O que quer dizer uma produção extensiva? É uma produção que se utiliza de baixas cargas de tecnologia, ou seja, não tem tanta tecnologia empregada no seu processo produtivo, tá? E a policultura. O que quer dizer policultura? Não produz uma única espécie, né? Soja, 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 milho, milho, milho. Produz tantas outras, como por exemplo alface, mandioca, aipim, chuchu, beterraba e por aí vai. Inclusive, grande parte do que está na mesa do brasileiro todos os dias vem daqui, ó, das pequenas propriedades. E aí vamos lembrar daquele mapa do Cerrado, do Centro-Oeste, em que a gente percebeu que são pequeníssimos espaços que compreendem essas regiões de subsistência, mas ainda assim são as regiões de resistência também. Porque por mais que sejam espaços pequenos, eles produzem muito, muito, muito e muita variedade de espécies. A maior parte das espécies que o brasileiro come vem dos pequenos produtores.
Se eles não existirem, bom, sei lá. As pequenas propriedades são focadas em produção alimentar, voltadas ao consumo e ao mercado local e nacional, que eu acabei de dizer, espalhadas por toda a região sul. Então, na região sul, a gente tem essas pequenas propriedades espalhadas por toda a região. Como também temos uma outra série de espécies, de tipos de produção, que aí são mais atrelados ao agronegócio, também presentes nessa região, tá bom? Vou falar agora de Minas Gerais. Só ver aqui se está gravando direitinho. Tá gravando direitinho. Eu acho, né? Ah, não, tá gravando direitinho, sim. Por favor. Minas Gerais. Em Minas Gerais, nós temos o predomínio da agricultura tradicional. O que é uma agricultura tradicional? Uma agricultura extensiva, como eu acabei de falar para vocês. Extensiva quer dizer menor utilização de tecnologias, mas tradicional, tá? Maior produtora de café do Brasil, uma produtora de café do Brasil é Minas. Segunda maior safra de feijão do Brasil. A agropecuária abrange 70% de seu território. A maior concentração da sua produção está na região do Triângulo Mineiro. E aí, só fazer um parênteses. Aí você pode estar pensando, pô, professor, então é o paraíso. Se há o predomínio da agricultura tradicional, então, caraca, e produz uma quantidade tão grande, então as pessoas estão tendo acesso à terra. Não. Sabe por quê? Pelo seguinte. Historicamente, existe um modelo produtivo no Brasil que se chama plantation. Plantation significa grandes extensões de terra, que inclusive é um modelo produtivo marcado pela presença da mão de obra escrava e que está na posse de uma única pessoa ou de uma única família. O Brasil ele começa a ser colonizado se utilizando do plantation, ou seja, eu estou falando de 1530 e poucos. E em Minas Gerais, quando a gente pensa nessa agricultura tradicional e extensiva, a gente tem o predomínio do plantation nessa região. E o plantation, que também serve ao agronegócio, é bom deixar claro, o plantation está inserido no agronegócio, ele se utiliza de uma mão de obra, se lá atrás era mão de obra escrava, o plantation adora uma mão de obra semi-escrava ou escrava debaixo dos panos hoje em dia. O plantation produz soja pra caramba, milho pra caramba, cana-de-açúcar pra caramba, e é isso. O dono é uma única pessoa, uma única família, grandes e grandes e grandes propriedades, e a concentração continua presente. Professor, então não tem mão de obra aí, não tem propriedade de subsistência pequena? Tem, assim como no sul também tem. Mas no Brasil, gente, o que predomina é o agronegócio, infelizmente. Então, você tem pessoas que, por mais que não se utilizem de tecnologias tão grandes, mas que estejam ali numa estrutura de plantation, concentrada, monocultora, vendem esses grãos para o agronegócio, ou seja, participam do circuito econômico do agronegócio, ou compram as suas sementes do agronegócio, ou tem ali um trator, poucas tecnologias, mas tem algumas tecnologias que também compram do agronegócio, fazem parte do agronegócio. Conseguem os mesmos empréstimos dos bancos porque fazem parte do agronegócio, porque tem grandes propriedades. Percebam que existem diversas estruturas no Brasil que favorecem a concentração de terras, que favorecem o desemprego, que favorecem o extermínio de populações tradicionais inteiras no campo, que favorecem com que o agronegócio se desenvolva no Brasil como ele se desenvolve. Extremamente criminoso e sem nenhum contraponto. Então, quando a gente vê em Minas Gerais que é um predomínio da agricultura tradicional, que é uma agricultura extensiva, calma. Vamos olhar o plantation. Vamos olhar a presença desses plantations.
e vamos buscar entender se a gente não tem essa estrutura maquiavélica por trás também do agronegócio, tá? Então isso aqui é Minas. Vamos agora falar, deixando claro que a maior parte dessa produção está presente aonde? No Triângulo Mineiro, tá? O Triângulo Mineiro é uma região muito pujante do ponto de vista econômico da produção dessas espécies vegetais, tá? Região Nordeste agora. Temos poucas transformações tecnológicas, a presença de plantation, que eu acabei de falar com vocês. E aí agora a gente vai começar a ver, tintim por tintim, as porções do Nordeste que compõem essa produção agrícola. A primeira delas é a Zona da Mata. Zona da Mata, temos a troca da monocultura tradicional, como a da cana, por outras culturas, como a seringueira, a banana, coco, eucalipto, floriculturas. Tá? Então estamos na Zona da Mata, que é uma porção ali do Nordeste que está ali no litoral, mais úmida, né? Tem a presença de outras espécies vegetais, enfim. A gente não tem só a monocultura tradicional da cana, historicamente, fundamental inclusive para a ocupação do Brasil, das primeiras espécies. Alguns historiadores colocam como primeiro ciclo econômico, outros colocam como segundo, porque o primeiro foi o pau-brasil, né, que inclusive foi totalmente devastado já no século XVI. O segundo, também no século XVI, XVII, foi a cana-de-açúcar, né? Então, a gente tem a troca em algumas porções do território da Zona da Mata daquelas plantações tradicionais da cana-de-açúcar por outras culturas, como seringueira, banana, coco, eucalipto e floriculturas, que são favorecidas por conta do clima extremamente favorável que a gente percebe ali na região da Zona da Mata Nordestina, tá? Segunda região, que é o Agreste, talvez estamos começando a nos distanciar dessa zona costeira, dessa zona de clima interessante, indo para uma configuração um pouco mais seca, um pouco mais complexa. O Agreste possui uma agricultura de policultura, ou seja, várias espécies também, mais uma pecuária leiteira, ou seja, a pecuária que se desenvolve ali no Agreste brasileiro tem um grande foco na produção de leite, que vai ser vendida para o país inteiro e também, obviamente, exportada, tá? E aí, como está no Agreste, é importante pontuar isso, né? Que essa produção de policultura mais pecuária leiteira, ela é muito focada nas demandas dos grandes centros do litoral, do Agreste e do Sertão. Então, o Agreste é um grande polo no Nordeste brasileiro, né, de escoamento das produções vindas da policultura, vindas da pecuária leiteira, para os centros locais, para os grandes centros do litoral, ou seja, da Zona da Mata, para os grandes centros do próprio Agreste e também para o Sertão. Então, o leite do Nordeste vem de várias partes, mas a maior soma vem da região do Agreste. Ali a gente percebe também uma presença, mesma coisa, de plantations, tá? O Nordeste, de maneira geral, ele é muito marcado pelo plantation, já falamos do que é essa estrutura de produção, né, tão complexa e tão ruim, do ponto de vista social, ambiental, enfim. Mas também aqui a gente já começa a perceber uma maior presença também de produções familiares, né, de produções de subsistência, né? Então a gente tem a presença desses plantations, mas também algumas produções familiares. Mas o foco é uma produção policultura, né? Uma produção de várias espécies, em grande parte vindas também dessas pequenas propriedades familiares, tá? E também uma pecuária leiteira que é focada, né, nos grandes centros do próprio Agreste, como nos próprios centros do litoral, como também nos grandes centros do sertão, tá? Vamos avançar. Agora eu vou voltar um pouquinho no sul, só para debater um pouquinho esse mapa com vocês. Ele basicamente trata das produções presentes no sul. Eu não falei que tem uma característica muito grande ali de uma policultura? Então, a gente tem algodão, uva, arroz, milho, fumo, trigo, soja,
culturas comerciais, como soja, café, laranja, cana-de-açúcar. E aí, o que eu acho mais interessante nesse ponto é que percebam que eu não falei alface, eu não falei mandioca, eu não falei batata, eu não falei beterraba. Não, eu falei algodão, uva, arroz, milho, fumo, trigo, soja, café, laranja, cana-de-açúcar. Você basicamente consegue contar as espécies em duas mãos. E a maior parte delas, de repente tirando arroz, talvez o milho, né? Mas a maior parte delas não está na mesa do brasileiro. A uva também, né? A maior parte não está na mesa do brasileiro. Então, por mais que seja uma policultura, ainda assim, aquela grande diversidade que a gente precisa para comer, alface, mandioca, enfim, não vem daí. Não vem dessa policultura. Gente, qual o tipo de policultura? Das pequenas propriedades, das propriedades familiares. Tá? E esses mapas são bem interessantes, esses dois da região sul, porque ele faz uma comparação, né, das regiões que tem das porções da região sul que possuem a produção de cada um desses tipos de espécies vegetais. Beleza? Vamos passar para o próximo slide. Já estamos com 21 minutos, eu vou parar e voltar na próxima parte, tá bom? Deixe-me